Olá, alunos do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o conto. Você conhece as palavras Tati-Pirum? Já leu um conto fantástico? Nesse vídeo leremos um trecho de um texto, Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô pelado!" Tanto gritaram que ele se acostumou. Achou o apelido certo, deu para assinar a carvão nas paredes: Doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos dele. Até a Serra de Tatiquiru e o Rio das Sete Cabeças, ouviu os gritos dos meninos escondidos por trás das árvores, sentiu um baque no coração. "Quem raspou a cabeça dele?" perguntou o moleque do tabuleiro. "Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara?" berrou o italianinho da esquina. "Era melhor que me deixassem quieto", disse Raimundo baixinho. Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida foi fechando o olho esquerdo e não enxergou mais a rua. Mas o automóvel piscou o olho preto e animou-o com um riso grosso de buzina. "Deixe de besteira, seu Raimundo. Em Tati-Pirum, nós não atropelamos ninguém." Então, esse texto foi escrito por Graciliano Ramos, que é o autor de Vidas Secas, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Alexandre e Outros Heróis, Infância, A Terra dos Meninos Pelados, entre outros. Você se lembra de já ter lido algum texto desse importante autor brasileiro? Que tipo de texto você acabou de ler? Ele narra alguma história? De que trata essa história? Então, o conto que lemos acima é um conto fantástico. O que isso quer dizer? Também chamado de realismo mágico ou realismo maravilhoso, ele apresenta elementos mágicos ou fantásticos, mas que dão a ideia de que fazem parte da normalidade, como no trecho lido em que Raimundo, o protagonista da história, vai para Tati-Pirum, lugar onde todos têm os olhos de duas cores e a cabeça pelada. Os acontecimentos das histórias têm relação com o realismo fantástico, ou seja, uma transformação do comum e do cotidiano em uma vivência que inclui experiências sobrenaturais ou fantásticas. Estrutura da narrativa. Nós temos então uma apresentação, que é uma parte inicial, é a parte que os personagens, o espaço, o tempo em que ambientam a narrativa são mostrados. Nesse momento também são reveladas as ações que levarão ao conflito, a tensão máxima da história. O desenvolvimento ou conflito, também chamado de clímax, refere-se ao nó ou conflito que envolve toda a história. Pode ser provocado por diversos fatores, como divergências de opiniões, desejos ou impasses para concretizá-los ou problemas que precisam ser resolvidos. Situação final ou solução ou desfecho. Pode trazer ou não a resolução do problema e ou conflito gerado ao longo do texto. O narrador. Em uma narrativa, com o texto lido acima, há a presença de um narrador, que pode ser uma das personagens, o narrador-personagem, ou seja, ele narra a história em primeira pessoa e participa das ações. Quando o narrador apenas narra a história, chamado de narrador observador, ou seja, ele narra a história em terceira pessoa e não participa das ações. Há também o narrador que pode narrar em terceira pessoa e às vezes em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens, sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo delas, conhecendo suas emoções e pensamentos. Os elementos da narrativa são personagens, quem vive a história, tempo, quanto tempo dura a história, espaço, que é o lugar onde se passa, o narrador, que é quem conta, e o enredo, que é a sucessão de acontecimentos. Nesse vídeo nós falamos sobre o conto, espero que vocês tenham gostado e até breve.